Cabeça, Coração e Estômago, acho que é uma obra muito legal para a gente falar um pouco dessa construção que vai sendo feita, acho que menos pela crítica, mais pela própria escola, né? Assim, aquela ideia que a gente vai criando dos autores, né? Quando a gente ouve o nome do Camilo Castelo Branco, que é o autor do Cabeça, Coração e Estômago, a obra que mais se fala dele é Amor de Perdição. Que é aquele romance do Simão e da Teresa que desafiam, e lógico que por desafiarem a vida burguesa se lascam, né? Isso a gente já sabe. Tem que morrer de alguma forma, especialmente a mulher. E é o que acontece mesmo. E aí, muita gente lê o Amor de Perdição e fica, claro, com a ideia, com que ideia? A ideia de que o Camilo é Amor de Perdição. Quer dizer, que toda a obra dele tem essa característica. E não, quer dizer, quando a gente vai ver o Coração, Cabeça e Estômago, é completamente diferente. Algumas pessoas chegam a dizer que é quase um romance, alguns chamam até de novela, mas que ele é assim o oposto de uma coisa romântica. Ele é quase antirromântico, de certa forma. Porque, de fato, se a gente for olhar, o coração mostra nessa primeira parte o protagonista, que é o Silvestre, se envolvendo lá com 7 mulheres. As mulheres, de certa forma, todas muito mais com cara de heroína realista, ou seja, muito rápidas, muito ligeiras, muito interesseiras, o que elas querem, onde elas querem chegar. Normalmente são mulheres adúlteras, né? Tem mais uma cara de Machado de Assis nesse sentido do que de uma obra romântica. Aí tem lá uma moça, essa moça se chama Marcolina. Marcolina é aquela, parece a Lucila, né? Ela foi se prostituir por causa da história familiar, da pobreza, blá blá blá. E aí ele gosta dessa Marcolina e tudo, tá tudo indo bem, mas claro que a Marcolina vai morrer, né? Porque, enfim, não dá pra coisa ir adiante. E então tem um pouco esse recorte romântico, sim, mas ele está muito diferente, né, do recorte do Amor de Perdição. O próprio jeito de escrever esse livro, como é que esse livro é construído? Existe uma história dentro de outra história. Né? O Silvestre é o protagonista aí, mas ele já é falecido, né, quando a história é contada. Parece até um pouco Terra Sonâmbula lá, né? Quer dizer, um amigo recebeu do Silvestre os manuscritos da sua vida, né? Esse amigo é absolutamente crítico, ele é um sujeito irônico e tal com relação àquilo que ele tá. Ele vai conversando com o leitor, ele vai chamando a atenção do leitor de uma forma normalmente um pouco crítica. E, e aí ele vai então contando a história, né? Ele vai comentando, na verdade, o romance do Silvestre. E isso tudo é uma coisa que, por uma obra romântica, por exemplo, mais tradicional, como é o Amor de Perdição, não cabe, né? Depois o próprio Silvestre vai na parte da cabeça tentar algumas coisas ali, pensando em se dar bem, quer dizer, já que o coração não funcionou, vamos tentar, pelo lado mais racional, achar algum jeito de se dar bem. Também ele acaba não conseguindo, né? Ele vai malograr aí nesse caminho. E o estômago é quando, de alguma forma, ele tenta achar um equilíbrio, né? E, de fato, a gente pode dizer assim, não, tem aí um tom, não é completamente oposto ao romantismo, claro que não. Ele tem esse casamento, ele não ama a esposa, mas, enfim, ele é fiel a essa esposa, ele vê nessa relação uma estrutura que traz para ele uma vida mais serena, mais equilibrada. Então, assim, ok, ele vai optar por esse jeito de viver a vida até o final. Ele ainda se mete um pouco com
dívidas de jogo, e ele até deixa esse livro, quer publicar depois de morto, para que com esse dinheiro se possa pagar as dívidas dele, né? Agora, mantendo um pouco a questão romântica, ela está muito diferente, né? A maneira de contar está muito diferente do Amor de Perdição. Então a gente às vezes fica com uma visão do autor, né, absolutamente recortada e meio limitada, meio empobrecida, e acho que isso às vezes não dá a possibilidade da gente ver outras coisas e ver assim, que as obras, que um autor, ele vai desenvolver, que cada livro ou alguns livros dentro de uma obra mais longa tem um determinado tom, um determinado recorte, mas que claro que esse recorte vai mudar com o tempo, um pouco, né? E às vezes o autor vai produzir lá no final da vida alguma coisa que parece até muito distante do que ele produziu 30 anos antes, né? Acho que o caso do Cidade às Serras também é assim, e qualquer obra, se a gente pensar no Memorial Diários do Machado com relação ao Memórias, é uma outra narrativa, né? É diferente, assim, parece que o autor de alguma forma está num outro momento, o que é verdade, né? E por que a gente destaca isso de alguma forma? Porque talvez a gente pudesse, né, fosse interessante a gente se permitir olhar um pouco um autor menos com essa camisa de força, né? Ah, fulano é assim, né? E eu não gosto desse assim. É o que me foi apresentado desse autor. O próprio Helena do Machado já tem um pouco dessa escrita irônica, mas ele é muito mais um livro com uma cara um pouco mais romântica do que é o Memórias. Então é bacana ver assim que os autores, as obras, elas são muito mais ricas do que parece, né? E que dizer que um autor representa aquilo, talvez o mais adequado seria dizer, olha, essa obra desse autor tem esse recorte. Mas outras obras têm outros recortes, talvez um pouco diferentes desse, e talvez a gente já esteja no momento da literatura, ou da relação do leitor com o livro, em que assim é totalmente permitido a gente gostar de uma outra coisa, a gente olhar uma outra obra e falar, puxa, talvez eu já tenha dito isso, eu já disse, relevem. O Almeida Garrett, no Viagem da Minha Terra, o que eu me lembro quando eu estava na escola do Viagem da Minha Terra? A Viagem da Minha Terra é o primeiro livro romântico português. Essa é a informação que costuma aparecer no livro didático. E aí assim, não se dá muita bola. Um dia, muito, muito tempo depois disso, fui ler o Viagem da Minha Terra. E aquela primeira parte do Viagem da Minha Terra, que é mais ou menos uma grande crônica, é tão interessante porque ele usa um português mais oralizado, de certa forma, mais, não vou dizer informal, mas mais com um jeito de falar de época que é muito interessante, né? Então é uma personagem que vai viajando pela província, né, em Portugal, e vai vendo uma realidade portuguesa miserável, e ele vai tecendo comentários políticos, enfim, é completamente diferente e surpreendente, e a mim foi muito agradável, porque ele chega a usar no Viagem da Minha Terra quase como se fossem gírias de época. Então é muito bacana, né? É completamente diferente daquilo que lá, naquele recorte inicial, se podia ter. Talvez assim a gente possa, acho que o tempo que a gente vive hoje pede que a gente se abra mais e que de repente a gente se permita descobrir num determinado autor alguma coisa que não recebeu muita atenção, mas que assim, ok, eu gosto daquilo, me pareceu até mais interessante do que aquilo que tanto se coloca. E de certa maneira também a gente pode ver que essas listas de livros, elas estão um pouco com essa cabeça, né? Quer dizer, não adianta ficar
20 anos cobrando os mesmos livros. Então começa a ter uma mudança, o que é bem legal, porque eu acho que vai favorecer um pouco essa mudança, né, de mindset, abrir um pouco a cabeça favorecer um pouco que a gente consiga ler outras obras e descobrir coisas bem interessantes com essas leituras.